Boa noite. Ele assinou o som de mais de 150 filmes, entre os quais inúmeros documentários e ficções. Foi um dos fundadores da mitológica Corsina, cooperativa de realizadores de cinema autônomos. Fez filmes memoráveis como os curtas Fênix e Príncipe de Fogo. Paralelo 10 é o terceiro documentário de Silvio Darim, um projeto que teve que ser abortado em 2007, quando assumiu a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Antes foi, por 2 vezes, presidente da Associação Brasileira de Documentarista. Em março último, deixou o cargo de gerente executivo de articulação internacional da EBC. Silvio Darim é o convidado do Rede Mídia de hoje. O presidente da Ancine, Emanuel Rangel, surpreendeu o mercado ao anunciar que o Fundo Setorial do Audiovisual terá neste ano 519 milhões de reais para investir em filmes e programas para a TV. O reforço no caixa veio do pagamento da Condecine, uma taxa recolhida pelas novas operadoras de TV paga. Segundo Rangel, parte desse recurso será usada na qualificação e capacitação do profissional e do mercado audiovisual. Paralelo 10 é uma posição geográfica localizada no sul do Acre, na fronteira do Brasil com o Peru. Este é o cenário do novo documentário de Silvio Darim. O condutor da história é o sertanista José Carlos Meirelles. Ele e o antropólogo Terry Aquino sobem o rio Envira para se encontrar com índios e tentar reduzir conflitos com tribos isoladas. Veja um trecho do filme. A história é assim. Vamos fazer contato. Meirelles, Arthur, sei lá quem, vai fazer o contato. Na hora que os índios começam a morrer, quem que é o culpado? Ninguém. É o sertanista que é o culpado que fez o contato. Bicho, quando quer se esconder, se esconde no jardim da sua casa, passa anos morando lá e você não vê. A proposta é colocar eles igual a gente, ou seja, civilizar eles aqui no mundo. Civilizar eles, né? Civilizar. Tá. Tá aí roçado com o parente aí. Macaxeira, banana. Eu queria lembrá-los que vocês estão num país chamado Brasil. E se por acaso um grupo indígena resolver exterminar outro, o Estado vai intervir. Matar nunca? Será que o Rondon já se viu no meio de 100 caras querendo matar ele? Acho que não, ele andava com 200, 300 homens, né? Boa noite, Silvio. Obrigado por estar aqui no Rede Mídia. Você disse em uma entrevista que ninguém fica impune a uma imersão na floresta. Como é que foi filmar Paralelo 10? Uma viagem de 4 semanas, mas 3 semanas filmando, uma expedição, Rio Envira acima, junto com o sertanista José Carlos Meirelles, que criou a Frente de Proteção Etnoambiental do Rio Envira e, naquela oportunidade, nos acompanhou também um antropólogo acriano, que tem um extenso trabalho dedicado aos índios do Acre, que junto com Meirelles estava fazendo no Rio Envira oficinas de conscientização de brancos e de aldeias indígenas da região, tentando uma pacificação, tentando
evitar conflitos entre essas aldeias e os índios isolados, que eventualmente promovem saques, aparecem nessas aldeias para levar machados, facões, cordas, etc. Como é que é ficar esse tempo todo dentro da floresta amazônica? Foi uma experiência extraordinária. Nós tivemos a grande surpresa uma das maiores, talvez a maior seca da região amazônica em um século. Tivemos que empurrar barco, levamos muito mais tempo para chegar até a frente do que esperávamos. Fizemos lá uma incursão também para reconhecer uma área em que índios isolados, um grupo muito numeroso de centenas de mascupiro, provavelmente, circularam e deixaram muitos vestígios, e fizemos essas duas importantes oficinas com índios isolados. E podemos perceber um pouco que é o cotidiano de um sertanista, que é viver isolado, longe da família, no meio da floresta, ali, né, à mercê de porco do mato, onça, enfim, e também à mercê dos próprios índios isolados. Porque os sertanistas protegem os isolados, mas os isolados não os reconhecem necessariamente como protetores. Meirelles levou uma flechada que entrou aqui na face, saiu a 1 centímetro da carótida, arrancou a flecha, de modo que são situações imprevisíveis, né? Acho que são vividas pelos sertanistas. Nós pudemos viver um pouco também, durante um curto período, essas situações, essa tensão. O Meirelles diz isso em um depoimento. Até no filme ele relata, nesse pedacinho do trailer que a gente viu, que o Rondon estava acompanhado por 100 pessoas e em algum momento ele teve que se proteger à bala. Foi nesse momento da flechada, possivelmente? Não. Nesse momento da flechada ele conseguiu escapar. O governo do Acre mandou rapidamente um helicóptero que o resgatou. O momento em que o Meirelles teve que reagir à bala, um cerco de um grupo muito numeroso, mais de 100 índios, que o cercou, foi uma outra oportunidade, uma outra situação, e que faz parte também da profissão do sertanista, né? O sertanista nunca imagina que vai precisar reagir, né, a uma ameaça, mas às vezes é uma situação limite, né, de legítima defesa que pode acontecer, e o Meirelles relata essa ocorrência no filme. Paralelo 10 toca numa questão que é pouco discutida no Brasil, essa questão dos índios isolados, ou os índios brabos, como o sertanista diz no filme. É uma questão que não se discute, esses índios isolados que têm um reconhecimento internacional muito grande. Qual deve ser a posição? O sertanista, o Meirelles, ele é a favor que eles continuem isolados. O filme ajuda a trazer essa questão para a pauta do Brasil, para a pauta brasileira? Eu diria que essa é a questão central que o filme aborda, a política indigenista brasileira, que é considerada uma das mais avançadas do mundo, por países que dividem conosco a Amazônia e por outros países também de outros continentes, onde também existem índios que não têm contato regular com a sociedade nacional. Eu considero esse um dos maiores patrimônios humanos brasileiros, não é? Responsável, em parte, pela nossa riquíssima diversidade cultural. O Brasil não só é o país do mundo campeão em biodiversidade, como também tem uma enorme diversidade cultural. Eu acredito que esses povos que se mantêm com sua língua original, seus hábitos, indumentária, culinária originais, são um patrimônio importante do Brasil. E a política de identificar onde esses índios isolados ainda existem, são mais de 70 ocorrências em território nacional, não é? É um recorde no mundo. Identificar, criar condições de demarcação e homologação de terras para que brancos e outros grupos indígenas não invadam essas terras é absolutamente fundamental. Uma política original, ousada da FUNAI, que está muito bem sedimentada hoje. Não se trata de criar frente de atração e de contato, mas sim frentes de proteção etnoambiental, e esse conceito é autoexplicativo. Trata-se de deixar os índios isolados continuarem vivendo livres na floresta, mantendo a sua cultura, sobrevivendo da floresta e, com isso, também contribuindo para proteger o meio ambiente. Esse, com certeza, é um dos objetivos do Paralelo 10. Seu primeiro documentário, A Igreja da Libertação, você faz um painel da presença política e social da Igreja Católica no Brasil.
No seu segundo longa, o documentário Hércules 56, você aborda a ditadura militar. O que te trouxe para a questão indígena? Na verdade, eu fiz vários documentários de curta, média metragem. O filme Sertanista é, de fato, a minha primeira incursão nesse tema do indigenismo brasileiro. Eu fiquei muito impressionado quando descobri que o Brasil era o país do mundo que tinha maior número de grupos ainda isolados. E também me impressionou bastante a descoberta de que existia uma categoria profissional dos sertanistas que se dedica exclusivamente a se relacionar com esses índios sem contato. Antigamente, atraindo, contactando, contribuindo para a culturação desses grupos, às vezes para o transplante desses grupos para outras áreas, como o Parque do Xingu, de modo a liberar áreas, espaços, territórios para grandes projetos na Amazônia, a construção de agrovilas, o trajeto ali da ferrovia, né, do aço, a própria Transamazônica, usinas como Tucuruí, etc., e que, aos poucos, foram percebendo, numa reunião em 87, a primeira que todos os sertanistas brasileiros fizeram, perceberam que o trabalho que vinham realizando estava sendo responsável pelo extermínio de grupos indígenas, porque os índios não têm resistência a enfermidades elementares para nós, como gripe, sarampo. Eles, às vezes, podem sofrer um extermínio de metade do grupo em pouco tempo. O Meirelles cita no filme o caso do Zoimiriatuari, um grupo ali do Amazonas, na região onde foi construída a usina de Balbina, que eram 4.000, 2 anos depois do contato, foram reduzidos a 300 índios. Hoje, felizmente, esse grupo voltou a crescer, são mais de 1.200, graças a um trabalho financiado por uma empresa pública e conduzida por um sertanista. Mas esse trabalho de recuperação é muito lento. O primeiro choque, às vezes, pode ser fatal para um grupo indígena, e é isso que justifica a decisão dos sertanistas brasileiros de solicitar à FUNAI a mudança do eixo, do norte da política, ao invés de contactar, preservar áreas e criar frentes de proteção etnoambiental. O cinema dá uma chance do Brasil de fazer uma revisão dessa questão indígena no Brasil? Eu acho que a questão indígena do Brasil teve um momento glorioso, que foram os anos 80, final dos anos 80, quando o Brasil discutia a sua nova Constituição. Foi quando a FUNAI mudou a sua política para os isolados, foi quando os índios conquistaram um capítulo no título da ordem social, um capítulo dedicado aos índios, né, que garante aos índios o direito a viver em suas terras, né, tradicionais, ancestrais. Nos últimos anos, eu acho que os interesses indígenas têm sido um pouco ameaçados, né? Acho que a expansão do agronegócio, uma série de fatores fizeram com que grupos contrários à demarcação de terras indígenas passassem a contratar, inclusive, antropólogos para subsidiar laudos contrários aos laudos da FUNAI. A demarcação da área em Roraima, de Raposa, Terra do Sol, muito dificultosa, mostra como esse processo é complexo e como a sociedade brasileira tem que acompanhar mais de perto uma questão tão fundamental, porque não é simples, simplesmente entregue terras e terras de fronteira para os índios. Por outro lado, índio não vive em granja, em pequenos territórios. A gente precisa de uma extensão maior de terra, de floresta. Então, muitos interesses estão em jogo, a questão é bastante complexa e a sociedade brasileira precisa ser informada para poder acompanhar de modo consciente, não é, e participativo essa questão. Silvio, teve algum momento durante a filmagem de Paralelo 10, algum momento de tensão que você sentiu isso nas filmagens, dos índios, os bravos, com as outras etnias? Nós não fomos atacados por índios isolados, não houve nenhum desastre fluvial, não aconteceu nenhum acidente extraordinário, né? Mas as oficinas, especialmente com os índios Axaninca, mostraram que a situação ali é de uma tensão latente, sem solução à vista, mas me parece que a orientação que o Meirelles imprime
né, a questão ali na convivência com os índios, buscando uma pacificação, convencendo os índios aldeados a não reagir a eventuais saques, é uma política acertada, porque não dá para combinar com os isolados, porque são isolados, não há contato com eles. Então é preciso combinar com o lado de cá uma política não reativa, uma política que busque a paz na região. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Já já a gente vai falar se o brasileiro gosta de documentário e outras questões do audiovisual. É só um instante, a gente volta já já. As notícias da comunicação e do marketing você vê agora com Guilherme Guerra. Olá! O patrocínio de filmes e documentários é uma ótima ferramenta para a construção das marcas. Com o objetivo de fortalecer e ampliar a comunicação com a população das comunidades no entorno de suas unidades fabris, o Grupo Precom patrocinou o filme Causos da Melhor Idade, que retrata a história de Pedro Leopoldo por meio de causos contados por personagens icônicos da cidade. A idealização de um filme sobre a memória de Pedro Leopoldo nasceu em 2005, a partir de uma conversa do diretor Hernani Alves com seu pai, o mestre de obras Francisco Alves, conhecido na cidade como Chico do Sobrado. Se você tiver interesse em patrocinar filmes, documentários ou qualquer outra forma de expressão cultural para fortalecimento da marca da sua empresa, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais é uma ótima porta de entrada. Através dela, o contribuinte de ICMS que apoiar financeiramente projeto cultural aprovado previamente pela Comissão de Análise Técnica de Projetos poderá deduzir do imposto devido até 80% do valor destinado ao projeto. Até a próxima! Estamos de volta com o cineasta Silvio Darim. Ele veio a Belo Horizonte participar do projeto Sempre um Papo e lançar seu novo documentário, Paralelo 10. Silvio, o brasileiro gosta de documentário? Eu acredito que sim. O Brasil tem uma cinematografia documental muito importante, muito afirmada. Não só o Brasil, mas eu diria que o mundo. A seleção de documentários brasileiros e a premiação de documentários feitos no Brasil em festivais internacionais é uma prova evidente disso. Temos alguns nomes que são já consagrados, reconhecidos mundialmente, foram objeto, inclusive, de retrospectivas. Esse é um trabalho que se faz há muitas e muitas décadas. É extenso o acervo do documentário brasileiro. No entanto, o lugar do documentário, janela de difusão do documentário, tradicionalmente no mundo inteiro é a televisão. No Brasil, infelizmente, o modelo de televisão comercial que foi estabelecido já há mais de 50 anos no país, 60 anos, lá desde o início dos anos 50, é um modelo muito vertical, em que a televisão produz quase tudo que exibe, compra muitos enlatados que chegam muito baratos no Brasil, porque vem amortizados dos seus países de origem para completar os espaços de programação, de modo que a relação das emissoras comerciais de televisão com a produção independente não é muito fluida. Isso tende a mudar, temos agora uma lei que acaba de ser regulamentada para a televisão por assinatura, que abre espaço para conteúdos brasileiros. Eu acredito que gradativamente isso vai contaminar também a televisão comercial aberta brasileira. As emissoras vão se convencer cada vez mais de que vale a pena trabalhar com a produção independente, com a criatividade, a capacidade artística de produção independente que existe no Brasil. Nas salas de cinema, os documentários não têm tido uma performance especialmente boa, salvo os documentários sobre música. Esses alcançam bilheterias consideráveis. Filmes como o Paralelo 10 ocupam um certo espaço, mas não é um público muito numeroso. Mas é muito importante lançar os filmes em salas de cinema, porque isso é uma grande vitrine, não é? Cria muita divulgação, muita mídia espontânea, de modo que os filmes acabam sendo procurados por emissora de TV paga, TV aberta, no lançamento em DVD. Isso também repercute muito positivamente. O cinema documental está em alta no Brasil. Por quê? Eu faço essa pergunta. Dos 100 filmes produzidos no país, em um ano, 40 são documentários. De fato, o Brasil
tem uma produção numerosa de documentários e isso se deve fundamentalmente às políticas públicas de fomento à produção. O Brasil é um país que tem uma enorme diversidade cultural, portanto, um leque muito grande de temas por abordar, um extenso território, uma variedade muito grande, não é, de experiências culturais para serem registradas, uma história também rica de aspectos para serem abordados por documentaristas. Essas políticas públicas têm permitido que os filmes sejam pagos no processo de produção por meio de patrocínios, de modo que não dependam de resultados de bilheteria para amortizar os seus custos. Isso é o que, a meu ver, explica essas generosas políticas públicas governamentais, a quantidade de documentários. E é importantíssimo, porque uma vez realizado, um filme é uma obra perene. Daqui a 10, 20, 30, 50, 100 anos, esses conteúdos vão continuar disponíveis, uma vez realizados, em videotecas de instituições diversas, de universidades, órgãos públicos. Portanto, os pesquisadores, os interessados nos diversos temas que compõem o mosaico cultural brasileiro vão sempre dispor dessas obras para suas pesquisas, para gerar outros filmes, gerar livros, gerar reportagens, registros históricos. No caso do Paralelo 10, por exemplo, a situação atual dos índios isolados no Brasil, a política que o governo adota hoje, daqui a muitos anos vai poder ser revista, vai poder ser repensada, uma vez que um filme como esse foi realizado e se torna permanentemente disponível. A questão do índio está em alta no mercado cinematográfico brasileiro, porque a gente teve Xingu e Vale dos Esquecidos, e agora Paralelo 10. Está em moda? Eu diria que não. Não é uma certa coincidência. Para nós foi uma favorável coincidência o fato de Xingu ter sido lançado 5 semanas antes de Paralelo 10. É um filme que tem um alto valor técnico e artístico e que romantiza e divulga a saga dos irmãos Vilas Boas, que tiveram uma contribuição decisiva para que o presidente Jânio Quadros criasse o Parque Nacional do Xingu, levantando, né, e divulgando o tema do indigenismo. E o Paralelo 10, num outro registro documental, volta com o tema. Eu acho que são 2 filmes, entre outros, né? Muitos filmes foram feitos nas últimas décadas, Corumbiara, Serras da Desordem, sobre a questão indígena brasileira. Não acho que isso seja propriamente uma tendência, eu acho mais que é uma coincidência. A produção do audiovisual, você já deu uma pincelada aí dessa relação das TVs pagas, das TVs abertas com o audiovisual. Mas como é que você enxerga a situação do audiovisual hoje no Brasil? Não, acho que o audiovisual brasileiro passa por um momento bastante auspicioso, bastante promissor. Nós estamos com uma produção de filmes de longa-metragem na faixa de 100 obras por ano. Cerca de 300 a 350 filmes são lançados por ano no Brasil, é quase um filme por dia. É uma disputa muito grande para um mercado exibidor insuficiente, uma população de mais de 190 milhões, temos menos de 2.500 salas, é menos da metade do que o México tem, com uma população muito menor que a nossa. Alguns filmes estrangeiros, americanos, esses blockbusters estão sendo lançados ocupando mais de 1.000 telas, o que faz com que sobrem poucas telas para os outros filmes, especialmente os filmes brasileiros, muito especialmente os documentários e mais especialmente ainda documentários que não tratam de temas musicais, esportes, que tendem a atrair um público mais numeroso. Mas as condições que nós dispomos, os cineastas, os produtores, para a realização de obras audiovisuais, têm sido incrementadas paulatinamente, não é? Desde a criação da lei do audiovisual, não é? Em 1993, eu acho que nós temos aí nessas 2 últimas décadas um conjunto de mecanismos de fomento, não só a produção, mas que também ajudam a distribuição. E mais recentemente temos investimentos públicos também criando juros favoráveis para que grupos exibidores invistam também para ampliação do número de salas, né? O Ministério da Cultura tem algumas políticas para difusão
cultural, uma série de atividades também no campo da formação. Isso tudo reforça, torna a produção audiovisual brasileira cada vez mais robusta e mais qualificada, técnica e artisticamente. Nessa linha de divulgação, eu queria que você fizesse um pequeno balanço da sua passagem pela TV Brasil. A passagem pela TV Brasil foi de um pouco menos de 2 anos. Nós procuramos contribuir com a experiência que trouxemos do Ministério da Cultura, tecnologias para a criação de editais, concursos públicos. No campo do licenciamento, nós fechamos o balcão de negociação direta e instituímos critérios públicos, transparentes, republicanos para aquisição do chamado direito de antena das obras, ou seja, filmes prontos, né, obras audiovisuais acabadas, a contratação dos seus direitos para exibição em televisão. Foram concursos com júris, com representantes da televisão, mas também garantindo sempre uma participação importante de indicados pela sociedade, de representantes do setor, técnicos, produtores, diretores, que escolheram entre os filmes que se inscreveram, numa relação sempre de 3-1, os melhores, as obras mais qualificadas para compor o leque de programação da TV Brasil. No campo internacional, contribuímos aí também, criamos um convênio entre a empresa e a Associação Brasileira de Produtores Independentes para Televisão, acompanhamos os produtores independentes brasileiros em alguns mercados internacionais importantes, como o MIP TV, MIPCOM, eventos também especializados em produção para a infância, que é uma linha forte de programação na TV pública. No caso da TV Brasil, são 6h30 diárias, e ali nós procurávamos apoiar o produtor independente na criação de laços com a televisão brasileira, uma garantia que perante os produtores internacionais, os possíveis sócios de coproduções internacionais com o produtor brasileiro, representava uma garantia, né? Uma exibição local, uma exibição no país de origem é sempre uma importante garantia para se firmar coproduções. Muito obrigado. Conversamos aqui com Silvio Darim, cineasta, documentarista, que acaba de lançar Paralelo 10. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Luiz Henrique. O Rede Mídia termina aqui. Voltamos na próxima quinta, às 10 da noite. Você pode rever esse programa na internet. O endereço é youtube.com/RedeMídiaTV. Visite também a nossa fanpage no Facebook. Lá você tem um conteúdo exclusivo e outras novidades. Boa noite e um ótimo fim de semana. Macaxeira, banana. Eu queria lembrá-los que vocês estão num país chamado Brasil. E se por acaso um grupo indígena resolver exterminar outro, o Estado vai intervir.